Dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Vocês estão vendo aqui o nosso amiguinho desesperado. O que é isso, meu Deus? Então vamos lá, a definição de dízima periódica, tá bom? Vamos aqui dar uma sumida com o nosso colega. Certo. Então, dízima periódica, vamos ver. Uma fração representa uma quantidade de um todo que foi dividido em partes iguais. Ou seja, representa uma divisão. Então, o que é uma fração? Nós temos aqui representado aqui 3 tipos de fração bem simples, né? Nós temos 2/3, 2/5, 3/4. Na realidade, o que é isso aqui? Uma fração que é uma divisão. Então, nós temos 2/3, quer dizer que eu tenho duas coisas, 2 valores qualquer, dividido em 3 partes. Que é o que significa isso realmente. 2/5 é a mesma coisa, 2 dividido por 5, 3 dividido por 4. Tudo bem. Retornemos aqui. Então, uma fração representa a quantidade de um todo que foi dividido em partes iguais. Ou seja, representa uma divisão. Essa divisão pode resultar em um decimal exato ou um decimal não exato. Ou seja, após essa divisão, nós temos no caso 3/5. 3/5, 3 dividido por 5 vai ser igual a 0,6 e deu um decimal exato, ou seja, ocorreu uma divisão exata. Nós temos aqui eu vou mostrar aqui um exemplozinho para vocês, onde nós podemos verificar que essa divisão aqui, tá certo? Só organizar aqui, rápido. Nós temos aqui 4/5, tá? Vou afastar aqui para que vocês não se distraiam. Então, nós temos aqui 4/5. Tudo bem. 4/5 igual a 0,8. Então, o que eu tenho? 4 dividido por 5 deu 0,8. Ou seja, a divisão foi exata. O resto é igual a 0. Então, nesse caso aqui, o que nós obtemos? Quando a gente fez essa divisão, a gente obteve um decimal exato, tá? Não tem mais para onde ir, acabou a divisão, o resto é 0. Então, nós terminamos a nossa divisão, que é a nossa primeira situação aqui no caso de dízimo. Ou seja, nós temos o caso de 3 dividido por 5 igual a 0,6, que é um decimal exato. Mas nós poderíamos ter também uma situação onde o decimal não é exato, que é a nossa outra divisão aqui, que eu vou só dar uma organizada para que a gente possa observar melhor. Aqui, tá? Vou afastar aqui novamente. Então, nós temos aqui 2/3, 2 dividido por 3, que deu 0,66. Sendo que continua um resto aqui, ou seja, essa divisão não terminou ainda. Se eu continuar acrescentando 0 aqui, eu vou continuar obtendo 6 e assim por diante. Aqui é uma divisão não exata, tá? Eu vou continuar essa divisão infinitamente acrescentando o 0 aqui, obtendo 20. Então, nesse caso aqui, não é exata. Muito bem, deu para entender? Retornando aqui ao nosso conceito inicial de dízima periódica. Então, nós temos 2 situações como resultado de uma divisão, um resultado exato e um resultado não exato, certo? Quando nós temos esse resultado não exato, vamos ver aqui. Se a divisão resulta em um decimal não exato e o quociente apresentar uma repetição de algarismos, que nós vamos denominar de período, tá certo? Esse período são os números, os algarismos que nós temos repetidos, tá? Quando nós fizemos aqui nossa divisão, uma daquelas divisões que eu mostrei para vocês, não está querendo vir, tudo bem. Nós obtemos aqui, por exemplo, 0,3. 3, 3, 3, a gente está tendo a repetição desse 3 aqui. Aqui embaixo nós temos a repetição de 3, é só o 3 que está sendo repetido aqui. O 8 ocorreu somente uma vez. Então, se a divisão resultar em um decimal não exato e o quociente apresentar uma repetição de algarismos, que nós chamamos de período, denominamos esses resultados de uma dízima periódica. É somente isso. Exemplos: 1/3, 0,333 e assim por diante. Esse tracinho aqui em cima do 3 está indicando o número que está sendo repetido, que é o 3.
5 sextos, 0,333. Vocês observem que o 8, ó, apareceu só uma vez, ó, o tracinho somente em cima do 3. As frações que dão origem a dízimas periódicas são chamadas de frações geradrizes, tá certo? Aí nós podemos também ter dois tipos de dízimas periódicas, tá certo? Bora ver aqui, novamente. Então, uma dízima periódica pode ser simples, se o período apresentar ou aparecer logo após a vírgula, aqui, 0,5, e o número que foi repetido continua, é o mesmo, tá? Logo após a vírgula. Estão entendendo aqui? 0,13, 0,5. Composto, se antes do período aparecer uma parte não periódica, ou seja, uma parte que não se repete, como é aqui, ó, 0,4, aí 7. O 4 apareceu somente uma vez, tá? Ele não se repete mais, por isso é composta. Aqui, qual foi o número que apareceu somente uma vez? O 3, só quem se repete é o 2, tá certo? Então, essa vai ser uma pequena explicação em relação à dízima periódica. A gente continua, tá? Com o exercício daqui a pouco, tá bom?